Recentemente eu assisti o 8º episódio da animação Super Choque. Para quem não sabe, Super Choque é uma animação de super-herói que é da DC, que é muito nostálgica por ter passado direto no SBT. Eu estou reassistindo os episódios e eu pensei, assim que eu chegar no episódio 8, que é o episódio sobre racismo, que se chama Filhos dos Pais, eu vou trazer uma análise sobre esse episódio juntamente com a minha opinião sobre. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre o episódio do Super Choque, onde é tratado um assunto sobre racismo. Aqui no início, nós acompanhamos o próprio Super Choque, né, que é o próprio personagem Virgil, que coloca o uniforme para poder salvar a humanidade. Ali, ele acaba enfrentando alguns meta-humanos que estão assaltando um shopping e usando seus poderes para poder roubar algumas pessoas. Ao impedir que esses meta-humanos acabem assaltando as pessoas, o Super Choque faz que um desses meta-humanos acabem sendo presos, sendo eles uma meta-humana que tem uma aparência de ave, que tem algumas habilidades relacionadas a isso, onde ela pode voar e fazer várias coisas. Depois nós vemos que tanto o pai do Virgil, tanto a irmã dele e o próprio amigo dele, Rich, estão assistindo a programação onde o próprio Super Choque está ali sendo entrevistado pelos entrevistadores, né, pelos repórteres e também pelos policiais. Até o próprio pai do Super Choque vira para o próprio Virgil e fala o quanto o Super Choque é um cara metido, né, um cara descarado. E o próprio Virgil vira pro seu pai e só fala que o Super Choque é um cara legal, um cara descolado. Depois disso, tem uma cena onde a irmã do Virgil compete quem vai conseguir pegar a pizza primeiro com o próprio amigo do Virgil, fazendo assim ela acabar tendo um diálogo onde ela vira e fala pro Rich, melhor amigo do Virgil, que ele fica tanto, mas tanto na casa do Virgil, que daqui a pouco ele vai estar morando ali e que daqui a pouco ele também vai ter que pagar o aluguel de tanto que ele vive na casa do Virgil. O Virgil defende o seu melhor amigo e pede para poder a irmã dele parar com essa implicância com o próprio Rich. Mas, no final das contas, a própria irmã do próprio Virgil está certa. Isso faz o Virgil ficar pensativo sobre isso. Em uma conversa com seu melhor amigo dentro do quarto, o Virgil pergunta para o Rich o porquê o Rich nunca convidou o Virgil para poder ir para a casa dele, exatamente o que ele faz com o próprio Rich. O Rich meio que tenta desconversar e tenta fingir que alguma vez isso já aconteceu, dele ter levado o Virgil para a casa dele, mas isso realmente nunca aconteceu, até que ele toma a decisão de levar o Virgil até a casa dele. Chegando lá, nós conhecemos a própria mãe do Rich, que trata super bem o Virgil, mas o próprio Rich acaba ficando escaldado assim que ele escuta um barulho na porta, sendo esse barulho o pai dele que acabou de entrar em casa. O pai do Rich acaba tratando mal o próprio Virgil, mas o Virgil pensa que o motivo do pai do Rich ter tratado ele mal é porque ele chegou cansado do trabalho e por estar cansado, isso pode acontecer, né, Virgil? Quando na verdade era outro motivo, e um motivo muito claro, até para quem já tinha assistido esse episódio anteriormente. E como eu falei no início do vídeo, esse episódio ele retrata, né, ele trata sobre racismo. Então já dá para poder desconfiar que o motivo do próprio pai do Rich ter tratado o Virgil mal não é nada relacionado ao estresse de trabalho, tem relação com outra coisa. Até porque o pai do Rich faz vários comentários preconceituosos relacionados a pessoas que ele trabalha junto. Em uma conversa no jantar, o pai do Rich acaba virando pro Virgil e pro Rich, fala que ele não gosta de rap, que essas músicas de rap só ensina os adolescentes a cometerem crimes e etc, etc, etc. E o próprio Virgil vira pro pai do Rich e fala que existe sim um rap consciente, mas o pai do Rich dá a entender que ele não gosta de rap de jeito nenhum, sendo ele um rap que trata sobre coisas conscientes, né? E sendo outros tipos de rap. O Virgil pensa que o motivo do pai do Rich não gostar de rap tem a ver com ele ser um cara mais velho, até porque ele mesmo fala pro Rich, cara, meu pai também não gosta de rap, então tem a ver com isso. Mas claramente o Rich sabe que o motivo do seu pai não gostar de rap é outro motivo, no caso, o próprio racismo. Depois dali, o Virgil se prepara para poder escovar o dente, até que ele escuta uma conversa entre o pai do Rich e a própria mãe do Rich, onde o pai do Rich fala para a mãe do Rich, falando para ela que já não basta ele aguentar pessoas dessa raça no trabalho dele, agora ele vai ter que aguentar pessoas dessa raça também dentro da casa dele, deixando claro que, tipo, cara, esse cara não é flor que se cheira, esse cara é um completo babaca, é um racista de merda. E isso faz com que o próprio Virgil se sinta na obrigação de sair de casa, né? De sair, no caso, da casa do próprio Rich. Fazendo assim, ao chegar em casa, o Virgil ter uma conversa com seu pai, onde o pai dele acaba aconselhando ele e fala que existem pessoas assim mesmo, mas que por incrível que pareça, diferentes do próprio pai,
o Rich é uma pessoa e conseguiu ser uma pessoa completamente diferente e que por ser uma pessoa gente boa e não racista, vai conseguir levar isso, né, seus ensinamentos além, não vai levar o preconceito além, ele vai levar algo positivo para os seus futuros filhos, não o preconceito. E algo que é bom a ser analisado é que, cara, fica muito nítido que o motivo do próprio Rich não ser um cara completamente racista, igual o pai dele, vem muito da questão da própria mãe do Rich, porque a mãe do Rich é uma mulher super gente boa, uma mulher que em um momento até acaba se desculpando por celular com o próprio Virgil por tudo que aconteceu, e se o Rich é uma pessoa não preconceituosa, um cara completamente gente boa, é por conta da própria mãe dele que ensinou bem ele as coisas, diferente do pai dele que é um completo babaca. Depois disso, dessa vergonha que o pai do Rich fez o Rich passar, isso faz com que o Rich acabe fugindo de casa, fazendo tanto o pai do Rich ficar preocupado quanto o próprio Virgil. E também isso acarreta numa situação onde isso faz com que o próprio pai do Rich se junte com o pai do Virgil para poder ambos encontrarem, né, o próprio Rich. E também tem uma cena muito interessante entre o pai do Virgil e o pai do Rich, em que o pai do Virgil fala na cara do próprio pai do Rich que ele conhece pessoas como ele, né? Porque em todo momento o pai do Rich tenta pagar de um homem do bem, um cara trabalhador, um cara gente boa, mas que na verdade esconde o ego dele e esconde o quanto ele é preconceituoso na realidade. Então o próprio pai do Virgil joga tudo isso na cara do pai do Rich, uma cena que é muito boa, num diálogo maravilhoso, porque o próprio pai do Rich sabia que o Rich tinha um melhor amigo, mas não sabia que o melhor amigo do Rich era um homem negro, porque era sempre comentado para ele que o Rich tinha um amigo, que o pai dele era super gente boa e que o amigo dele também era gente boa, mas o fato do pai do Rich não saber que o cara que era amigo dele era negro, fazia com que ele ficasse de boa, até o momento que ele descobriu que o melhor amigo do filho dele era negro, que aí foi um ápice, aí foi um problema grandioso, e sempre vai ser um problema grandioso para quem é um completo racista. E nesse momento, enquanto o próprio Rich está andando por aí por ter fugido de casa, o Virgil se sente na razão de colocar o uniforme de Super Choque para poder procurar o seu amigo. Até que eles conseguem falar pro walkie-talkie, né, se comunicar por walkie-talkie, um rádio assim, e o próprio Super Choque consegue saber onde o Rich está. E ali eles acabam tendo uma conversa onde o Rich vira pro Virgil e fala que vai sim para casa. Mas nesse momento todo, um dos meta-humanos que são vilões ali do Super Choque acabam vendo que o Rich tem uma conexão com o Super Choque, que é o próprio Virgil, mas eles não sabem disso, fazendo assim esse meta-humano que tem um poder tipo de sombra acabar raptando o Rich, fazendo também novamente os pais do Virgil e do Rich terem que se juntar para poder tentar encontrar o seu próprio filho. Mas o Rich também é esperto, enquanto ele está conversando com esse vilão, ele acaba ligando o walkie-talkie, fazendo o Super Choque saber onde que é o paradeiro de ambos, fazendo com que, por consequência disso, tanto o Super Choque vá até o local onde eles estão e também os próprios pais do Virgil e também do Rich irem até esse local. Chegando lá, tem uma luta grandiosa onde tanto o pai do próprio Super Choque luta contra esses vilões, né, sem saber que o seu filho é o Super Choque, quanto o pai do Rich também luta contra esses vilões até que eles conseguem, em conjunto, tanto derrotar esses vilões e ao mesmo tempo salvar o Rich. E ali naquela altura do campeonato, enquanto o próprio Super Choque está em perigo, por incrível que pareça, o pai do Rich acaba salvando, né, dizendo assim, salvando a vida do Super Choque. E depois de refletir e ver que ele foi um completo babaca, o pai do Rich passa a querer entender mais sobre algumas situações e passa a ser um cara, né, vamos dizer assim, gente boa, né? Ele passa a evoluir como pessoa de pouco a pouco. E tem uma cena interessante onde o próprio pai do Rich, juntamente com o Rich, vão até o Virgil para poder ambos irem, né, até um local onde aparentemente, como dá a entender, é uma localidade festiva que vai ter várias coisas que um completo preconceituoso, como o próprio pai do Rich, vai ficar surpreso ao ver algumas coisas, né? Até porque eles dão a entender que vai ter pessoas maquiadas, tanto homem quanto mulheres. Então vai ser mais uma coisa para surpreender o pai do Rich, fazer com que ele tenha e passe a ter outra visão e deixe de ser um completo preconceituoso e babaca.
Eu resumi bastante esse episódio, mas esse episódio ele é muito interessante e, cara, muito bem construído, né, cara? Todas essas questões envolvendo preconceito aqui nesse episódio, cara, é uma parada que, pra uma animação do início dos anos 2000, é uma parada que, cara, tipo, é muito pra frente, sabe? É muito pra frente. Todo mundo já conhece esse episódio, até porque, pô, cara, reprisava direto no SBT, mas eu achei que cabia a mim, né, trazer esse conteúdo aqui, falando novamente sobre esse episódio que é muito, mas muito interessante, que faz a gente refletir sobre o racismo e ver quanto que isso é algo banal, cara. O racismo não era para existir, mas é por conta de pessoas como até o próprio pai do Rich, né, que foi, né, um personagem essencial nesse episódio, que existem pessoas desse tipo, cara. Então esse episódio é usado mesmo para isso, para poder mostrar que, cara, racismo não é legal, preconceito com qualquer etnia, raça, sexualidade não é algo maneiro, sabe? E isso faz eu gostar mais ainda desse episódio, porque, cara, esse episódio é muito, mas muito bom. Mas ei, deixem aí nos comentários, vocês já ouviram falar de Super Choque? Eu acho difícil que alguém nunca tenha ouvido falar. E já assistiram esse episódio? Eu acho difícil alguém nunca ter assistido. Deixem suas opiniões aqui nos comentários e também não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo e também de se inscrever no canal, porque fazendo essas duas coisas vocês vão estar me ajudando bastante. Não se esqueçam de assistir esses vídeos anteriores que vão estar passando aqui na tela. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!